Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre divisão celular, meiose e mitose. Muito bem, o que é divisão celular? O processo de divisão celular apresenta diversas funções importantes nos organismos, como, por exemplo, originar um novo indivíduo, através da reprodução, renovar as células do corpo desse indivíduo ou mesmo produzir gametas. E aí, nem todo tipo de divisão celular é igual, então a gente vai diferenciar cada uma delas. E é por isso que o nosso organismo cresce, amplia, reproduz, se desenvolve e assim vai. Então nós temos dois grandes processos básicos, meiose e mitose. Vamos falar primeiro da mitose, gente. Uma célula inicial 2N, com a quantidade total de cromossomos da espécie, vamos usar a espécie humana, 46 cromossomos. Quando ela sofre mitose, ela vai formar duas células filhas, duas cópias dela, com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, ela é equacional, ela mantém o número de cromossomos. Já a meiose, uma célula inicial 2N, caso humano, 46 cromossomos, vai formar ao final do processo 4 gametas. Gametas seriam células reprodutoras, espermatozoides, ovócitos, com a metade do número de cromossomos em cada uma, tá? Ou seja, de 46 formaria 4 células com 23 cromossomos cada. Aí, comparando ali esses dois processos de modo geral. A mitose relaciona-se ao crescimento celular, à reprodução assexuada em organismos unicelulares, tá? Resultando em células filhas idênticas à célula-mãe, tá? Enquanto a meiose está representada, relacionada com a reprodução sexuada, no caso, formando 4 células filhas com metade do número de cromossomos da chamada célula-mãe, aquela célula que deu origem ali. Lembrando que os dois processos partem de uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide, número total de cromossomos da espécie. A mitose, gente, aí entra numa questão. A mitose ela tem a seguinte função. Ela é responsável por gerar num corpo a partir de uma célula inicial, um zigoto, que se formou da reprodução sexuada, Ou seja, veio uma célula masculina com uma feminina, formou um zigoto e a partir daquelas divisões celulares foi crescendo e desenvolvendo o número de células daquele determinado indivíduo. E isso vai acontecer durante toda a vida do indivíduo ali no caso. Nesse processo passa por divisões durante já o período embrionário e também com a multiplicação das células temos o crescimento de órgãos e tecidos, tá? Aumento em tamanho, aumento em quantidade de células e variações, conforme a idade e tudo mais. Essa mitose está relacionada ao crescimento, regeneração e também à reprodução assexuada. A mitose passa por etapas específicas, Intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase, onde inicia lá com um processo em que os cromossomos se condensam, eles vão migrar para lados opostos dessa célula em divisão e depois vão formar duas novas células ali com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. E a meiose é um processo que ocorre em células diploides, gerando células haploides, Na espécie humana, somente as células envolvidas com isso, aí no caso são os gametas, num processo meiótico ali. Ela é a divisão que ocorre com a formação, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Assim, uma célula-mãe diploide origina 4 novas células chamadas células haploides. E a gametogênese basicamente é esse processo que acontece a meiose com a formação dos gametas e passa na etapa de formação dos gametas pelas etapas de multiplicação, crescimento e maturação, tá? Sendo que no caso masculino, na espermatogênese, que faz parte disso, existe o desenvolvimento ainda de um flagelo para dar locomoção. E o crossing over é um processo que acontece um aumento da variabilidade genética com troca de pedaços dos cromossomos homólogos entre si, aumentando essa variabilidade. Aquilo que era esperado acaba sofrendo ali uma grande alteração. Então, galera, nesse vídeo nós falamos ali sobre divisão celular, meiose, mitose e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.